Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima, professor aqui de Estratégia Concursos, e nós estamos dando início agora ao nosso módulo de estruturas lógicas, que, diga-se de passagem, é um módulo fundamental para que você consiga entender o que nós chamamos de lógica proposicional. Essa lógica que a gente vai estudar aqui, que é a lógica das proposições, a lógica do cálculo proposicional, o nosso pontapé inicial se dá com esse módulo, que é o módulo de estruturas lógicas, que eu já vou avisar para você aí do outro lado, tem que ter paciência porque é um módulo extenso. Digamos o seguinte, para que você consiga caminhar comigo nos demais módulos, a sua base vai ser construída aqui dentro do que a gente vai ver na parte de estruturas lógicas. Então não se assustem, são muitos vídeos que a gente vai acabar trazendo para vocês aqui de conteúdo teórico, mas que ao mesmo tempo, tendo essa base bem montada e bem consolidada, fica muito difícil de você não conseguir acompanhar com clareza o que eu vou trazer para vocês na sequência, tá bom? O que por muitas vezes eu vou avisar vocês aqui é que não adianta, pelo menos a meu ver, ficar tentando queimar etapas, não adianta principalmente para quem nunca viu esse conteúdo, não adianta muito querer encurtar alguns caminhos no intuito de poder deixar um ou outro conteúdo de lado. Claro, dependendo do perfil da sua banca, pode ser que às vezes um ou outro ponto realmente não seja assim tão importante, mas ao mesmo tempo, o que eu posso te garantir é isso. Se você tiver um pouquinho de paciência e tempo, que acaba sendo necessário mesmo, para poder acompanhar esse módulo nos detalhes que eu vou trazendo para vocês aqui nas videoaulas e também, claro, para vocês que acompanham aí o conteúdo em PDF, se vocês conseguirem caminhar bem conosco nesse módulo, meu amigo, você sai daqui com uma base que, conforme eu falei, dificilmente você fica com dificuldade no que a gente tem que ver na sequência do curso, perfeito? Então vamos lá, vamos nessa. Olha só, pessoal, o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês aqui é o conceito de proposição. Então vocês têm que ficar atentos desde já, porque eu não falo aqui do que a gente chama de preposição, perfeito? Preposição é o que vocês estudam lá nas aulas de português. Aqui a gente está falando do conceito de proposição. E o que é o conceito de proposição propriamente dito? Bem, vocês vão ver aí que proposição, está anotado, é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem uma ideia de sentido completo e que, além disso, pode ser julgado como verdadeiro ou falso. E uma dica que eu vou deixar para vocês desde já, que é importantíssima, é que toda proposição ela tem que apresentar o quê? Ela tem que apresentar verbo. Então, quando a gente trabalha aqui com essa definição, com esse conceito, você acaba tendo aqui duas ideias que são importantes. Primeiro, eu preciso ter uma ideia de sentido completo, perfeito? E um outro ponto que é importantíssimo para a gente aqui, quando eu trabalho com o conceito de proposição, é que essa proposição ela tem que ser o quê? Ela tem que me dar possibilidade de ser julgada como VOF. Eu preciso que vocês fiquem atentos aqui, que eu falo sobre uma possibilidade, tá vendo? Eu não te obrigo a saber se a frase vai ser necessariamente verdadeira ou se ela vai ser necessariamente falsa. Para eu ter uma proposição, eu tenho que ter uma sentença que me dê possibilidade de julgamento enquanto VOF. Desde já eu antecipo para vocês o seguinte, toda proposição tem que trazer verbo, tem que ter um verbo, mesmo que esse verbo apareça até de alguma forma implícito. Mas nem toda sentença, fiquem atentos desde já a isso, nem toda sentença que tenha verbo, ela tem que ser necessariamente uma proposição, perfeito? Vamos dar uma olhada então em alguns exemplos do que seriam proposições? Veja bem, olha só. Coloquei para vocês aí uma sentença que eu chamei de A, dizendo que o Ricardo foi aprovado no concurso. Essa sentença, está claro para você que ela acaba atendendo os dois conceitos que a gente colocou, as duas ideias que a gente acabou colocando agora há pouco. Quando eu digo para vocês que o Ricardo foi aprovado no concurso, a noção de sentido completo eu tenho, consegue perceber? Brunão, eu fico muito na dúvida às vezes quando você fala para mim que essa sentença tem que ter sentido completo. O que é a lógica do sentido completo? Eu costumo dizer o seguinte, a frase ela vai trazer para você o sentido completo quando de alguma forma você conseguir perceber, criar significado para o que está sendo colocado, certo? Se eu chegar para você e disser que o Ricardo foi aprovado no concurso, eu entendo que aí do outro lado você consegue criar um significado para isso, certo? Você consegue ver uma lógica na coisa. A gente não fica aqui devendo informação para que você consiga perceber sobre o que eu estou falando. Então essa sentença, ela é uma proposição por trazer a noção do sentido completo e também por me dar a possibilidade de ser VOF.
Você concorda comigo que quando eu afirmo que o Ricardo foi aprovado no concurso, que é fato que ou essa sentença é verdadeira ou essa sentença é falsa? Que não tem como eu ter aqui um terceiro valor, ou mesmo que não tem como aqui eu deixar de imaginar que ela vai ter que assumir algum desses dois valores, perfeito? Vocês estão vendo que eu coloquei ali na frente também uma letra A maiúscula. Dentro da lógica proposicional, vai ser muito comum a gente trabalhar com uma linguagem simbólica. Então é muito importante que desde já, aí do outro lado, você entenda que uma proposição ela vai poder ser representada tanto por uma letra maiúscula quanto por uma letra minúscula. É comum nas provas, tá? A gente ter situações em que o examinador traz a representação por letra maiúscula, como ele traz também a representação por letra minúscula. Letras maiúsculas, diga-se de passagem, as mais comuns são A, B, C, P, Q, R, S, mais claro, podendo usar qualquer uma outra. E quando a gente trabalha com letras minúsculas para representar proposições, na maioria das vezes, vocês vão ver aí nas questões, eu utilizar a letra P, a letra Q, a letra R, como representações de proposições com letras minúsculas, tá bom? Mas não existe uma regra para isso, para eu ter que usar uma letra maiúscula ou uma letra minúscula na hora de representar uma proposição, perfeito? Muito bem. Então aqui, moçada, quando eu trabalho com vocês com essa sentença que está aqui, ó, Ana namora e Gabriela é professora. Quando eu digo para vocês aqui, olha, que a Ana namora e que a Gabriela é professora, desculpa, que a Ana namora André e que a Gabriela é professora, vocês vão perceber que a gente cai numa pegada muito semelhante à da questão anterior, perfeito? Então, o que a gente vai ter aqui? Vocês vão perceber que eu vou ter a noção do sentido completo, ok? E mais do que isso, a possibilidade que aquela sentença que está ali, ela seja verdadeira ou falsa. Não cabe a você aqui nesse momento, isso é muito importante que você entenda desde já, não cabe a você aqui nesse momento tentar verificar se essa frase que está aqui é verdadeira ou falsa. Fica muito atento a isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Quando eu digo para vocês que a Ana namora o André e que a Gabriela é professora, não é para você necessariamente acreditar nisso que está sendo dito. Não é para você, por conta própria, falar assim, ah, professor, então a Ana namora o André, né? E a Gabriela é professora. Não, não necessariamente. O que a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso é que se for para eu considerar isso que está aqui verdadeiro, o enunciado vai me dizer, ou se de alguma forma eu precisar descobrir o valor lógico daquelas duas informações, o enunciado vai ter que me dar margem para que eu consiga concluir qual que é o valor da primeira parte, qual que é o valor da segunda. Num primeiro momento, dentro desse bloco aqui, a gente está começando a mexer com a parte da lógica proposicional. Então eu preciso que você entenda o básico. Vejam, a lógica proposicional, como eu falei, é a lógica do estudo das proposições. Então a gente está começando a estudar aqui o objeto. É a mesma coisa de lá na matemática, você começar a entender o que são os números, perfeito? Então é muito importante que vocês entendam aqui, desde o início, o caminho que a gente vai ter que percorrer para trabalhar com esse tipo de sentença. Quando eu digo para vocês, então, igual eu coloquei ali, que o Ricardo foi aprovado no concurso, eu preciso que você se acostume com a ideia de que não necessariamente o que eu estou escrevendo é verdade. Porque a gente está muito acostumado a fazer leituras de sentenças, né? Como eu costumo falar para vocês, às vezes numa prova de português, se você pega um texto, e se lá no meio daquele texto, né, foi dito, por exemplo, que o Ricardo foi aprovado no concurso, numa prova de português, na leitura de um texto, na interpretação de um texto, se aquela informação é passada, você acredita naquilo porque parte do princípio que a gente tem como um combinado que se aquele texto é a referência para análise das minhas alternativas, eu acredito naquilo que está sendo colocado ali, certo? Só que do ponto de vista lógico, você vai ter que começar a se acostumar com a ideia, que inclusive eu vou deixar anotado para vocês aqui, que é o seguinte, olha, você vai colocar para mim aqui, Ricardo foi aprovado no concurso, coloca para mim aqui, olha, que ou essa sentença é verdadeira, ou essa sentença que está aqui é verdadeira, ou essa sentença que está aqui é falsa. Perfeito? A mesma coisa aqui na letra B. O que você vai dizer para mim sobre a letra B? Você vai dizer para mim que a letra B, ou essa sentença que está aqui é verdadeira, ou essa sentença que está aqui, ela tem que ser o quê? Falsa. Então fica ligado, por quê? Você só acredita, conforme eu disse, você só acredita que, por exemplo, o Ricardo foi aprovado no concurso se o enunciado te avisar ou se de alguma forma você conseguir tirar aquela conclusão do ponto de vista lógico, sem adivinhação. Essa é que vai ser a sacada no primeiro momento, moçada. Aqui não tem adivinhação sobre o que vai acontecer com as proposições, perfeito? Sobre os valores que essas proposições vão assumir.
Lembra que eu falei a questão do verbo? Tá claro para vocês? Na primeira sentença, Ricardo foi aprovado, eu tenho ali um verbo, certo? Eu tenho o verbo ser. Na minha sentença B, eu tenho um verbo, na verdade eu tenho até dois verbos, né? Eu tenho ali o verbo namorar e eu tenho o verbo ser. Aí na sentença C, veja, se você for dar uma olhada na sentença C, você pode virar e falar para mim o seguinte: professor, então essa sentença C, ela não é uma proposição, né? E aí eu vou te questionar, mas por que essa sentença não é uma proposição? Não, professor, essa sentença aí, ela não é uma proposição porque eu não estou vendo o verbo aparecer. Ali na sentença C está sendo dito que 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Como ali não tem verbo, aquela sentença nem é proposição, não é isso? E aí não. O que a gente combinou? O que eu mencionei agora há pouco? Esse verbo, ele pode até de alguma forma aparecer implícito. Escutem a minha leitura, quando eu digo para vocês, olha, 3 ao quadrado é igual, olha aí a presença do verbo, o verbo ser, certo? 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tenta entender o seguinte, essa sentença tanto tem sentido completo que você consegue, do ponto de vista matemático, julgar para mim essa frase com valor lógico o quê? Com valor lógico falso. Quando eu digo para vocês que 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá quanto? 3 ao quadrado dá 9, perfeito? 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Então dizer que 9 é igual a 1 mais 4, é claro que isso está errado. Então até pelo fato de você conseguir criar um significado para julgar essa sentença como uma sentença falsa, é porque você percebeu que essa sentença ela acaba tendo sentido completo, ok? Então essa que está aqui, ela é uma proposição, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Ela é uma proposição assim como as duas anteriores. Só que essa que está aqui em particular é uma proposição para a qual, com base no meu conhecimento matemático, eu consigo garantir que ela é necessariamente falsa. Sobre as duas primeiras, como eu não sei quem que é o tal do Ricardo, por exemplo, é claro que para um dado Ricardo, aquela primeira sentença pode ser V como ela pode ser F. Agora, a sentença C não tem discussão. Matematicamente, a gente consegue garantir que essa sentença C ela tem que assumir um valor lógico necessariamente o quê? Necessariamente falso. Então deixa anotado aí para mim. Essa sentença que está aqui, olha, ela é, e já vou começar a acostumar você com esse termo que está aqui, olha, ela é necessariamente, essa sentença que está aqui, ela é necessariamente falsa. Ok? Dá uma olhada comigo aqui na letra D. Na letra D eu digo para vocês o seguinte, olha, se Ricardo é servidor do INSS, então ele é técnico judiciário. E aí você pode questionar para mim o seguinte, professor, eu acho que essa sentença que está aí está errada. Eu acho que essa sentença que está aqui ela é falsa. E aí é onde eu tenho que começar a te trazer para a realidade do que eu vou precisar, da forma como eu vou precisar que você pense na hora de uma prova. Porque se daí do outro lado você está pensando comigo, ah, Bruno, se Ricardo é servidor do INSS, então ele é técnico judiciário. Para mim essa frase pode ser falsa. Essa frase pode ser falsa porque o Ricardo pode ser servidor do INSS e pode ser que ele não seja considerado um técnico judiciário. Perfeito. Eu digo o seguinte, se a gente avançar um pouquinho mais no curso, eu posso até te dizer que a sua construção, a sua justificativa, ela está até perfeita do ponto de vista lógico. É isso mesmo. Se a gente tivesse certeza aqui que o Ricardo é servidor do INSS, que ele não é técnico judiciário, essa frase que está aqui realmente seria falsa. Só que onde que está a pegada aqui da história? Eu preciso que você entenda que não cabe a você fazer essa suposição. Olha como que a gente vai ter que se controlar às vezes. Ah, o Ricardo pode ser servidor do INSS e ele pode não ser técnico judiciário. Sim, isso pode. Agora, como você concorda comigo que pode acontecer do Ricardo ser servidor do INSS e também dele ser técnico judiciário? Pode acontecer do Ricardo não ser servidor do INSS e ele ser um técnico judiciário? Como pode acontecer dele não ser um servidor do INSS e também não ser um técnico judiciário? Então aqui na realidade, o que eu preciso que você comece a pegar a ideia é o seguinte, pode acontecer de tudo a partir do momento que eu não tenho certeza de quem que é esse Ricardo. Se existe essa função técnico judiciário, sim ou não, dentro do INSS, está conseguindo perceber? Conseguiu perceber a diferença do que a gente fez nas sentenças A, B e D para o que estava na sentença C? Conseguiu perceber que todas essas sentenças, elas são proposições? Mesmo a gente tendo ali dúvida sobre a veracidade, mesmo não sabendo se é verdade ou se é mentira o que está sendo colocado, mas você consegue perceber que todas elas são proposições? Todas são proposições porque atendem o básico do que a gente precisa para caminhar nesse curso,
quer entender que são sentenças que me trazem a noção de sentido completo e que podem ser avaliadas como VOF. E que, além disso, elas trazem o verbo. Mesmo que uma ou outra possa trazer esse verbo de forma implícita, mas trazem verbo, ok? Muito bem, então vamos deixar anotado aqui isso também, olha, aqui onde está sendo dito que se o Ricardo é servidor do INSS, que então ele é técnico judiciário, você vai deixar anotado para mim aqui, olha, que ou essa sentença que está aqui é V, ou essa sentença que está aqui, ela é falsa, perfeito? Bruno, tudo bem. Então você está me garantindo que esse conceito aqui é importante para eu poder caminhar no curso, né? Sim, com certeza. Porque, professor, até que eu não tive muita dificuldade nessa parte, não. Que bom, é assim que a gente vai caminhar. Se você for comigo aqui aos pouquinhos, as dificuldades dificilmente vão surgir. Confia no que eu estou te falando. Você só não vai poder ficar queimando etapa. Se você for construindo comigo o seu conhecimento passo a passo, as dificuldades elas não vão surgir mesmo. A gente vai diminuindo elas aos poucos, tá bom? De forma que elas não surjam. Então aqui eu falei sobre esse conceito importantíssimo de proposição. E eu falei muitas vezes aqui já sobre essa noção do sentido completo. E você aí do outro lado pode estar pensando o seguinte, caraca, o Bruno falou muito sobre essa noção do sentido completo, mas eu não estou conseguindo entender o que não teria sentido completo. Bruno, tem como você me dar um exemplo aí de uma sentença que não tem sentido completo? Sim. Pedindo com jeitinho, como eu sempre falo, pedindo com jeitinho a gente atende. Tem como me dar um exemplo aí, Brunão, de uma sentença que não tem sentido completo? Sim. Eu chego para você e falo simplesmente o seguinte, olha, caderno. Como que é, Brunão? Isso aí, caderno. Beleza? Caderno, Brunão? Isso, caderno. Pô, Bruno, mas o que é para fazer? É para abrir o caderno? Você quer que eu te empreste um caderno? Você está querendo que eu pegue o caderno? É para copiar a matéria no caderno? Do que você está falando? Na verdade, eu não estou falando, não é? Eu não te passei uma noção de sentido completo. Você pode criar um significado para a palavra caderno? Pode, mas a noção do sentido completo, a ação, vamos dizer, ela não existe justamente porque essa sentença, para início de conversa, ela nem apresenta o que, gente? Ela nem apresenta verbo, certo? Ou você vai falar para mim aí que caderno é um verbo, não mata seu professor de português não, não é? A equipe de professores de português aqui de estratégia é fenomenal, então você não vai querer envergonhar aí essa nossa equipe, não é? Caderno, gente, não é verbo, aliás, né? Caderno, essa sentença nem verbo tem. Então tá aqui um exemplo de uma sentença que não tem sentido completo. Vocês querem ver um exemplo de uma sentença que já apareceu em prova da Fundação Carlos Chagas? Mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são. De novo, não vai matar a galera do português aí do coração, não. Ah, Bruno, tem verbo aí no final, né? Tem o são. Eles são felizes. Cuidado para não confundir as coisas. O mente sã em corpo são, por favor. Essa sentença não tem verbo, gente. Então é uma sentença que não tem sentido completo. Logo, do ponto de vista lógico, ela não é uma proposição. Não sendo uma proposição, não vai fazer sentido nenhum aqui você tentar representar por uma letra maiúscula, por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Perfeito? Então tudo aquilo que fugir dessas duas definições básicas, sentido completo e possibilidade de ser VOF, deixa de ser proposição. Estamos combinados? E vejam o que eu coloquei aqui, que tem que estar tudo muito bem encaixado, gente. Para eu ter uma proposição, não adianta simplesmente ter sentido completo. Não adianta simplesmente ter possibilidade de ser VOF. Não é pelo menos uma das duas. Aqui é um E, que a gente inclusive aqui ao longo do curso vai entender a personalidade dele. As duas coisas aqui têm que ser atendidas ao mesmo tempo. Perfeito? Se pelo menos uma delas furar a regra, a gente deixa de ter o que a gente entende como uma proposição. Fechado? Muito bem. Então vamos caminhar um pouquinho. Vem comigo, olha só. Na sequência, eu trouxe para vocês aqui casos clássicos do que não são proposições. E aí, o primeiro caso que eu tenho que chamar a atenção de vocês são as frases imperativas. Ó, tá anotado para vocês aí que sentenças imperativas apresentam ideia de ordem, de conselho, de pedido. Dessa forma, não faz sentido avaliarmos sentenças desse tipo como verdadeiras ou falsas. Por esse motivo, não são consideradas proposições. Dá uma olhada aqui nos exemplos de sentenças imperativas que eu coloquei para vocês, olha. Estude bastante, erga o braço, beba água. Essas sentenças aí, elas não são proposições. E por que elas não são proposições? Ora, vamos lá, sem decoreba, tentando entender o que está rolando aqui. Estude bastante
essa sentença, ela atende os dois requisitos que eu coloquei para vocês agora há pouco? Essa sentença, ela tem sentido completo? Não força a barra aí do outro lado não. Ah, professor, eu acho que essa sentença não tem sentido completo não. Claro que tem. Se eu chegar para você, se eu tiver a oportunidade de estar com você, por exemplo, pessoalmente, e aí eu chego para você e falo o seguinte, meu amigo, estude bastante. Você não está entendendo qual é a mensagem que eu estou querendo te passar, não? Não é possível, não é? A noção do sentido completo, a gente tem. Você vai ver que então até o verbo eu tenho, não é? Tenho aqui o verbo estudar, estude bastante. O que essa sentença não me dá, gente? Ela não me dá o que foi colocado aqui, olha. Ela não me dá a possibilidade de julgamento enquanto VOF. Quando eu digo para você, estude bastante, não tem o menor sentido aí do outro lado você tentar verificar para mim se essa frase ela é verdadeira ou falsa, certo? Consegue perceber? Sem decorar? Estude bastante. Ah, essa frase é verdadeira ou é falsa? Não tem sentido eu tentar julgar isso como VOF. Então é por isso que essa sentença deixa de ser uma proposição, perfeito? Sentenças imperativas, aquelas em que eu passo uma ideia de ordem, de conselho, seja lá o que for, né? Elas vão me tirar um dos pontos do que eu preciso para ter uma proposição, que é justamente a possibilidade do julgamento enquanto VOF. E a mesma coisa aconteceria aí com as outras sentenças que nós temos aqui também, ó. Aqui, ó. Erga o braço. Se eu chegar para vocês e falar, olha, erga o braço, também. Você pode entender a mensagem, eu posso te passar uma ideia de sentido completo, só que não faz sentido nenhum você tentar avaliar isso para mim como VOF, ok? E a mesma coisa vai acontecer aqui com a sentença beba água. Ah, beba água. Beleza, eu posso estar te dando aí um conselho, querendo o seu bem, falar sobre a importância de ingerir líquidos ao longo do dia, sobre a importância de você beber água, né, para que você mantenha a concentração aí nos estudos. Então, a noção do sentido completo tem, só que não faz sentido você tentar avaliar para mim se isso aí é verdadeiro ou falso. Perfeito? Vá juntando as pecinhas, hein? Frases imperativas não são proposições. Posso te dar mais exemplos? Vem comigo, bora lá. Para não. Frases interrogativas. Se eu falar com vocês sobre frases interrogativas, sentenças interrogativas não nos dão possibilidade de julgamento como verdadeiro ou falso. Assim, não são consideradas proposições. Quando eu coloco para vocês, olha, qual é a sua profissão? Segunda, há cachorros que não são mamíferos? Terceira, você conseguiu terminar a prova discursiva? Então o que a gente vai perceber aqui é o seguinte, sentido completo, todas elas têm, até porque elas têm verbo. Qual é a sua profissão? Você consegue tranquilamente entender o sentido. Você consegue perceber o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar com uma pergunta como essa, ok? Tanto que você pode aí me dar uma resposta para a minha pergunta. Só que, de novo, não vai fazer sentido algum você tentar avaliar para mim se essa minha pergunta está certa ou errada. Ah, a pergunta do Bruno foi correta, a pergunta do Bruno foi verdadeira, a pergunta do Bruno foi falsa. Moçada, não faz sentido você tentar avaliar se a minha pergunta, qual é a sua profissão, se ela é verdadeira ou falsa. Ela é uma pergunta e ponto. O que você poderia talvez tentar interpretar é a resposta, mas não é o que a gente está discutindo aqui. Fechado? Quando eu pergunto, há cachorros que não são mamíferos? Ótimo, você pode ter até a resposta na ponta da língua para a pergunta. Só que não faz sentido você tentar avaliar para mim se essa sentença é verdadeira ou falsa, assim como a terceira. Então o que a gente coloca como uma regra? Que sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças imperativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Pela ausência de sentido completo? Não. Pela ausência de possibilidade do julgamento enquanto VOF, conforme consta aí no seu material. Olha a próxima que eu separei para vocês. Frases exclamativas. Frases exclamativas também não são proposições. Por quê? Frases exclamativas externam sentimentos, sensações, reações a determinados atos. Dessa forma, não são passíveis de julgamento como verdadeiras ou falsas e, como consequência, não podem ser classificadas como proposições. Exemplos. Minha filha nasceu. Fui aprovado no concurso. Você é muito alto, Brunão. Pois é. Às vezes eu escuto isso aí, pessoalmente, né? Caraca, Bruno, você é muito alto, né? Sim. Só que, de novo, faz sentido eu tentar avaliar se essa afirmativa aí, né? Principalmente se essa frase exclamativa, se ela está certa ou está errada. Você é muito alto. Tem aqui até a presença do verbo, mas não faz sentido você tentar avaliar para mim esse sentimento, né? Que a pessoa talvez tentou expressar. Mesma coisa ali, minha filha nasceu.
Caraca, que alegria, que emoção, um momento único aí na sua vida. Mas e aí? Isso é verdade ou é mentira? Vejam, a coisa aqui, ela pode se dar de forma muito sutil, né? Se eu tiro aquela exclamação e coloco um ponto final, minha filha nasceu, passa a ser uma afirmativa. E aí, dependendo, você poderia até cair na pilha de tentar verificar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Mas para o que a gente tem aqui, do jeito que eu fiz a minha construção, minha filha nasceu, isso daqui não é proposição. E outra, só para que você também do outro lado não dê muita margem à imaginação. Ah, professor, mas e se fosse um ponto final? O que eu ia considerar? Como verdade ou como mentira que a minha filha nasceu? Cai naquele caso que eu falei agora há pouco. Não cabe a você decidir se é verdade ou mentira, perfeito? O enunciado, de alguma forma, ia te orientar sobre o caminho que você ia ter que seguir. Voltando ao que interessa, minha filha nasceu com sentido de exclamação, não faz sentido você tentar avaliar para mim como VOF, justamente por se tratar aí de uma frase exclamativa, ok? Bem, ao longo desse nosso curso, eu ainda vou trazer para vocês alguns casos do que não são proposições. Então, se você que está aí me assistindo já ouviu falar, por exemplo, sobre sentenças abertas ou sobre paradoxos, se você já ouviu falar, fique tranquilo, porque mais à frente eu vou mencionar no momento oportuno novamente esses conceitos. Se você que está aí não ouviu falar ainda sobre sentenças abertas e sobre paradoxos, fique tranquilo que eu vou te conduzindo e na hora certa aqui no curso eu encaixo essas ideias. Eu estou falando isso que é para que você não saia desse vídeo decorando a ideia do seguinte: o Bruno me ensinou que os únicos casos que não são proposições são as frases exclamativas, as imperativas e as interrogativas. Por favor, se ficou essa impressão, vamos corrigir desde já, não é isso não. Eu estou simplesmente chamando a atenção de vocês aqui para 3 casos que acabam aparecendo até com uma certa frequência em provas e que sempre vão exigir a nossa atenção. Mas não quer dizer que necessariamente para a sentença não ser uma proposição, ela tem que se encaixar em algum desses casos. Tanto que, agora há pouco eu dei um exemplo, caderno. Caderno é exclamativo? Não. É imperativo? Não. É interrogativo? Não. E também não é proposição, perfeito? Então a gente tem casos mais manjados e, de maneira geral, tudo que não se enquadrar na definição que a gente trouxe aqui no início desse vídeo, deixa de ser uma proposição, perfeito? Muito bem, preciso que então aí do outro lado você veja para mim se ficou tudo entendido. Se ficou, eu vou pedir para que você dê uma repassada aí no seu material, se precisar dar uma olhadinha em alguma etapa para que a gente possa seguir no próximo vídeo. E se tiver tudo tranquilo, eu fecho aqui então, olha, esse nosso bloco por aqui é o inicinho da nossa caminhada aqui no módulo de estruturas lógicas, mas é realmente um conceito fundamental para que vocês consigam entender o que a gente acaba estudando aqui dentro dessa lógica. Perfeito? Me despeço por aqui, um forte abraço para todos vocês aí e nos encontramos daqui a pouquinho na sequência aqui do nosso curso. Fui!